Fala galera, tudo bem com você? Então, hoje por fim eu faço um vídeo em português. Já quis fazer um vídeo há muito tempo já, um mês, talvez mais. Porque ainda não fiz um vídeo onde eu falo português e eu queria um pouquinho falar da minha experiência aprendendo o português. Porque tem muita gente que tem problemas para falar espanhol e português sem fazer esse mesclado de portunhol que muita gente fala também, pessoas que falam uma língua e que estão aprendendo a outra língua, eles falam esse tipo de portunhol. Então eu queria falar da minha experiência sobre como eu fiz para aprender os dois. Então eu comecei aprendendo o espanhol há alguns anos já. E eu fiz também um intercâmbio na Espanha para melhorar. Então eu já tinha o nível C1 antes de começar o português. E então, como eu fiz para não fazer esse mesclado? Porque aprender português não é tão difícil, mas o que a gente acha é difícil é falar uma língua sem usar outra língua. Então, agora quando eu estou falando português, não estou usando espanhol, não estou usando palavras ou gramática ou a pronúncia, o sotaque do espanhol quando estou falando português. É isso que eu vou explicar agora. Então, quando eu estava aprendendo a base do português, eu estava escutando muito, porque é assim que eu aprendo, escutando muito. E eu já vi que era bem difícil, porque a pronúncia do português e do espanhol é bem diferente. Então, entender o português falado, quando você já fala ou conhece espanhol, então, entender isso é difícil porque a pronúncia é totalmente diferente. Mas ler português quando você já fala espanhol, isso não é tão difícil, porque tem tantas coisas parecidas. E mesmo quando você já fala francês, por exemplo, também é fácil entender o que você está lendo, mas o que você está ouvindo, isso é uma coisa um pouquinho diferente. Então, como eu fiz, eu escutei muito. Então, quando eu queria praticar português, eu comecei ouvindo muito português, concentrando-me sobre como os sons da língua, porque os sons é o ritmo do português. Isso é bem diferente do ritmo do espanhol. Então, não somente os sons, mas os sotaques e o ritmo são bem diferentes. Então, é isso que me ajuda muito para aprender. É mais isso que eu queria dizer. Eu queria também fazer esse vídeo para ter um vídeo onde eu falo português no meu canal. Então, eu acho que se alguma pessoa quiser aprender português depois de já conhecer francês ou espanhol, então outras línguas romanas, uma dica que eu poderia dar é de aprender escutando muitíssimo português. Não importa que seja o sotaque o português do Brasil ou de Portugal, porque também essas duas formas de português são diferentes, mas simplesmente escutar um português que seja fácil, mas que tenha essa pronúncia especial do português e tentar de imitar essa pronúncia, esse sotaque, esse ritmo, porque é esse ritmo que é bem diferente. Então, como as duas línguas, como português e espanhol, são tão parecidas, para poder falar uma língua sem usar a outra língua, então o importante é ficar uma coisa que é diferente entre as duas línguas. E como a gramática é bem parecida e também o vocabulário, tem uma coisa que você pode usar para ficar nas diferenças do português entre o português e o espanhol, e isso é como a língua se fala, se pronuncia, então o ritmo é a pronúncia mesma. Então é somente isso que queria dizer. Talvez eu poderia fazer outros vídeos depois, mas isso é. Então espero que isso tiver podido ajudar alguns de vós que estão aprendendo o português, por exemplo, ou o espanhol também,
desde o português como língua nativa. E eu suponho que também é a mesma coisa. Então, se você já fala português, mas está aprendendo o espanhol, para não fazer esse tipo de portunhol, você já poderia ficar na pronúncia e no ritmo do espanhol, que também então é bem diferente do ritmo do português. Então, eu vou acabar o vídeo aqui e espero que vocês gostem.